A sua empresa é movida por processos ou pela experiência do cliente? Porque existe uma grande diferença entre arrumar a casa e encantar quem compra de você. Você está preparado? Então, vamos lá. Processos são fundamentais em qualquer empresa. Os processos padronizam, organizam a empresa e fazem qualquer empresa ter mais eficiência. Mas quando o processo vira fim em si mesmo, ele engessa as experiências do seu cliente. E qual que é o erro mais comum que as empresas cometem? Desenvolvem processos para facilitar a sua própria vida, mas não para facilitar a vida de quem mais importa, o seu cliente. O exemplo mais prático nos dias de hoje são os chamados protocolos de atendimento, que acabam virando robôs sem empatia alguma com o cliente. Você gosta de falar com um robozinho? Manuel, então como que eu faço para manter processos que organizam, que fazem a minha empresa ter mais eficiência, mas olhando para a experiência do meu cliente? Bom, antes de mais nada, a experiência é o olhar de fora para dentro. Como que o cliente se sente em cada etapa do processo de compra, de relacionamento com a sua empresa. Portanto, os processos devem ser desenhados para sustentar a boa experiência e não sufocar as experiências. E qual que é a pergunta-chave que você deve se fazer? Esse processo que eu acabei de implantar, o que eu pretendo implantar, ele está facilitando ou dificultando a vida do meu cliente? Essa é a pergunta de ouro. Bom, vou trazer aqui um exemplo prático, vai? Aqueles bancos, os old banks, aqueles bancos antigos, tradicionais, que precisam de 5 formulários preenchidos para você abrir uma conta, Ou seja, o banco pensando só nele. E daí vem uma fintech, Aquela que tem uma cor roxinha, E há 10 anos atrás cria um processo que em 3 cliques você abre uma conta. Ou seja, pensando no cliente. Qual desses 2 modelos você acha que encanta mais e fideliza mais um cliente? O que você acha? Portanto, o objetivo seu na hora de desenhar um processo deve ser equilibrar as 2 questões. Lógico, é preciso organizar, é preciso criar protocolos de segurança, mas ao mesmo tempo é fundamental criar facilidade e fluidez para o seu cliente final. Então, internamente, a gente tem que pensar em eficiência e segurança. Externamente, a gente tem que pensar como que o cliente se sente, na facilidade e no prazer que você vai proporcionar para o cliente, em algo que seja fluido, fácil, tranquilo para ele executar. O equilíbrio do processo garante um padrão, mas ao mesmo tempo uma flexibilidade para você poder encantar o seu cliente. Está fazendo sentido para você? Bom, então dá um like aí, dispara o aviãozinho para os seus amigos e fica ligado, porque toda quinta-feira tem vídeo novo no nosso canal. Mas antes de acabar, eu preciso só fazer uma analogia. O processo é como se fosse o alicerce de uma casa. E a experiência é a casa em si que você decide habitar. Se você só constrói o alicerce, sem a casa em cima, não adianta para nada. E ao mesmo tempo que você não vai construir uma casa sem alicerce. Então, ambos são fundamentais e devem sim coexistir. Pensa nisso e até a semana que vem. Beijo no coração.